Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Já vão colocando aí de onde vocês estão falando. Qual é a profissão de vocês? Boa noite, Ariane. Oi, Flávia, querida. Flávia, já sei que é terapeuta, né? Margarida, boa noite. Gederson, boa noite. Engenheira civil. Coloquem para mim já qual é a profissão de vocês. Eu já aproveito para convidá-los, né? Primeiro para dar uma já boas-vindas para vocês, né? A essa live e uma ótima noite. Que todos nós tenhamos aí uma noite muito enriquecedora. Rio Grande do Norte. Legal. Porto Alegre, né? Já sei. Oi, Fátima. Dilma, boa noite. Enfermeira. Posta depois nos comentários pra mim o linkzinho. Tu consegue colocar? Entra na live e tu coloca os comentários pra mim. Tá, mas daí tem que me mandar o link. Tá, depois eu te mando qualquer coisa. Tá bom? Eu tô vendo aqui pra mandar pra vocês o link que a gente vai fazer na semana que vem. A semana dos profissionais da nova era, onde eu vou abordar uma série de informações, de conhecimentos para diferentes profissões, né? Porque eu faço mentoria de profissionais, mentoria de negócios, aonde eu ajudo você que tem um negócio, não importa se você é aí um terapeuta, se você é um outro profissional, e tem um negócio e quer fazer com que esse negócio cresça, né? Ou vá para o mundo digital e faça cursos, e-books, outros eventos, ou se você tem um negócio físico também. Então, eu vou abrir as inscrições para aplicação nessa mentoria de negócios, né? É uma mentoria espiritual de negócios, onde eu vou olhar para o teu negócio e eu vou abrir esse campo espiritual para entender o que está no seu caminho de alma, o que faz sentido, o que traz conexão, propósito, como você pode expandir o teu negócio, como você pode crescer com o teu negócio, fazendo algo que de fato se conecte com você, com o seu caminho, porque muitas pessoas acabam exercendo a sua profissão ou trabalhando num negócio que não está conectado de fato com a alma, né? E aí isso traz peso, isso traz um sentimento de desconexão, de vazio, ou então você acaba sentindo que você trabalha porque precisa, porque necessita, mas não porque isso realmente faz sentido para você. Então, essa mentoria que eu vou abrir depois na outra semana, né? Nós vamos começar a semana que vem, a Semana dos Profissionais da Nova Era, onde são lives gratuitas que eu vou fazer durante a semana, abordando esses assuntos, para você entender também qual é o convite, né, que o universo está fazendo para você, para que você modifique o seu trabalho, para que você amplifique, né, e amplie essa atuação para um número maior de pessoas, e que você também possa crescer com algo que de fato você sinta que faz sentido para você, né? Para que você tenha um trabalho que traga leveza e que ainda por cima consiga ajudar outras pessoas, né? E que você tenha esse senso de que você quer ampliar, né? Que você quer ir além, quer dar um passo além, porque a mentoria é justamente para que a gente consiga dar um passo além, para que a gente consiga olhar para o nosso negócio de uma outra forma, né? Olhando aquilo que a gente não está percebendo. Justamente a gente busca um mentor para isso, né? Eu mesma participo, hoje até postei nos stories, né? Nós estávamos numa reunião de mentoria, justamente para que eu possa, com outras pessoas, olhar para o meu negócio e entender qual é o meu posicionamento, qual é o meu talento, o que eu posso entregar e que para mim faça sentido, que para mim traga leveza. Então, sempre quando a gente busca outros profissionais para olhar para o nosso negócio, nós conseguimos crescer, expandir
e com conhecimentos técnicos que a gente muitas vezes não tem. Então a gente precisa, se a gente quer crescer, se a gente quer colocar em movimento algo maior, algo mais grandioso, ou então se a gente quer fazer melhor algo que a gente já está fazendo, porque muitas vezes a gente está no piloto automático e o próprio trabalho que a gente gosta não faz mais tanto sentido. Então a mentoria é justamente para isso, é para que você possa entrar num grupo aonde você possa estar numa atmosfera de crescimento, de expansão, de prosperidade, de abundância, de elevada frequência e que todas as pessoas estejam conectadas com o mesmo propósito de crescimento, né? Então é um propósito e uma união colaborativa de pessoas que também estão querendo algo semelhante ao que você quer, né? E isso tudo traz uma força, né? O grupo traz uma força, as trocas são muito mais elevadas. E então, se você já quer se inscrever na semana, né? Nessa semana dos profissionais da Nova Era, na minha bio, logo abaixo do meu nome, tem um link. O primeiro link que você clicar ali já vai dar quero participar da semana dos profissionais da Nova Era. E aí você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, onde ali eu vou dar informações bem importantes para vocês, vou liberar algumas surpresas ali também. Então, quem quiser participar, vai ser na semana que vem esse evento. Então, quem quiser se inscrever, depois clica ali no link da minha bio e vai estar as informações. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma das profissionais da Nova Era, que está aí fazendo a sua missão, colocando seus dons e talentos ao mundo, né? E fez algo realmente grandioso aí em pouquíssimo tempo e aceitou esse convite aí da espiritualidade, do campo espiritual, né? Do seu campo morfogenético e entrou para essa mentoria e está conectada a um propósito de alma, levando transformação aí para o mundo, né? Num projeto muito interessante. Então ela vai trazer aqui para gente quem é essa profissional que se conectou com algo maior na sua missão e buscou também a mentoria para ter esse direcionamento e agora já tem algo concreto, de fato, né? Então, a Lisandra Sericato, ela é juíza de direito em Porto Alegre e ela hoje, ela é autora, né, dos principais projetos aí que estão acontecendo no Brasil dentro do direito sistêmico e eu fico muito honrada de ela ter participado na minha mentoria para poder concretizar esse projeto e também outros projetos que a alma dela se conecta, né? Então, a Lisandra vai trazer aqui aquilo que ela conseguiu não só tirar da cabeça dela como algo que ela queria implementar, mas já trazendo algo concreto aqui. E ela conseguiu realmente, tem 3 projetos aí em andamento, né? 3 resultados desse programa de mentoria que ela fez e que ela tá nesse caminho entregando realmente algo de muito valor, né? E ela é uma dessas pessoas que está sendo influenciada pela espiritualidade para fazer entregas de valor, né? Com aquilo que é o resultado do trabalho dela, aquilo que são talentos que ela tem, que ela desenvolveu ao longo do tempo, mas que agora são colocados num propósito muito mais elevado. Então, eu vou chamar aqui... Ai, Flávia, obrigada! Que bom, que bom. Deixa eu chamar aqui a Lisandra. Opa, acho que eu cliquei no lugar errado. Lisandra, me manda uma solicitação que eu não tô visualizando aqui. Deixa eu ver. Acho que eu cliquei no lugar errado. Lisandra, me manda uma solicitação aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Oi, Márcia, que tá aqui. Coloquem para mim quais são as profissões de vocês, que eu quero ver quem são os profissionais da Nova Era que estão aqui conectados comigo, né? Eu quero saber quem são esses profissionais e quero ver vocês comigo na semana que vem, na semana dos profissionais da Nova Era. E depois eu quero que vocês entrem para minha mentoria de negócios, hein? Quero ver vocês lá. Vamos lá. Oi, Rê, boa noite. Olá, Lisandra, boa noite. Olá, boa noite, Fê. Boa noite, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, que bom te ter aqui hoje. E eu estava dizendo, né, aqui para as pessoas que você recebeu um convite aí da espiritualidade, né,
do teu campo todo, né, espiritual aí do que tu representa, de todos que tu representa, né, e de tudo que você vem aí realizar, para realmente te colocar a serviço de algo maior, né, trazendo aquilo que você já desenvolveu como um talento e que agora você traz isso numa sistematização de projetos, né, de diferentes projetos. Então a gente vai falar aqui do projeto da Justiça, né, na Justiça. Nós vamos falar do e-book que você escreveu e vamos falar também do livro Seres de Luz, ou seja, são 3 projetos que você desenvolveu num tempo muito pequeno, né? Ou seja, algo te tomou aí, né? E você entrou para a mentoria e colocou em ação aquilo que eram já habilidades tuas, conhecimentos teus, talentos teus, mas transformou isso, né? Está fazendo uma entrega realmente para as pessoas de valor para esse momento que você tá vivenciando. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho, né? O que aconteceu lá primeiro dentro de ti que te movimentou a dar esse passo para que agora a gente pudesse ter 3 coisas concretas, assim, em tão pouco tempo, né? Como é que foi esse processo? Porque a gente está aqui com um monte de profissionais diferentes e que podem estar vivendo esse momento que você vivenciou lá no início, quando você entrou na mentoria, né? E que como é que essas pessoas podem identificar esse momento para se sentirem encorajadas a dar esse passo que a alma está pedindo, né? Para realizar algo maior, para realizar algo que ainda, né, não foi efetivado. Então, obrigada, Fernanda, pelo convite. É uma honra estar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Então, eu sempre busquei, né, o conhecimento do comportamento humano desde muito jovem, muito cedo, né? Eu sempre gostei muito de ler, especialmente livros que tratavam do poder do subconsciente, o poder da mente, neurolinguística, comportamento humano, por que as pessoas agem e reagem, né? Por que umas pessoas são mais tranquilas, outras são mais ansiosas. E eu sempre tive uma curiosidade grande, né, em conhecer o comportamento humano. Eu acabei optando por fazer direito em um determinado momento da minha vida, porque eu também sempre acreditava, né, nesse talento, talvez que tu te refiras, e que a gente lá no fundo, né, quem se olha, quem faz esse exercício da autoconsciência, ela percebe algumas virtudes, né? A questão é que hoje eu acho que as pessoas estão muito voltadas a olhar para os seus defeitos, né? E a se autocriticar e tudo mais. Mas quando eu olhava e tinha que me definir sobre o que fazer, enfim, escolher uma profissão, né? Eu já via uma certa habilidade, digamos assim, em poder fazer encaminhamentos, decidir questões, digamos assim, grandes, importantes para algumas pessoas que me cercavam, que era dentro do campo familiar, do meu grupo familiar, né? Então, já naquela época, eu já tinha uma autopercepção, eu já fazia esse caminho para dentro, né? E eu gosto muito de uma frase de Jung, que eu acho que me representa muito bem, né? Que ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, eu sempre tive isso no meu caminho, esse olhar para dentro, né? Então, eu optei pelo direito, mas eu nunca me desliguei dessa vontade de conhecer o ser humano, os comportamentos e ligar isso ao direito e tentar através do meu trabalho, então já que eu tenho essa gama de pessoas, juízes, a juízes chegam inúmeras, milhares de pessoas ao longo da nossa carreira, né? Claro que por diversas razões. Pode ser um conflito de família, pode ser questões que envolvem infância e adolescência, seja em nível de ato infracional, ou seja em nível de parentalidade também, né? Seja no nível empresarial, seja no nível da execução da pena. Eu também fui juíza de execução penal, que administra presídio durante 2 anos. Então, eu tive a graça, assim, de, na minha carreira, trabalhar em todas as áreas do direito, da justiça estadual, né? Então, Isso te dá uma bagagem muito interessante, né? Para poder olhar com mais profundidade aquela área, né? As necessidades, exato, né? As demandas e necessidades daquela área. E era justamente isso que eu fazia. Eu não olhava só aquelas pessoas através do direito da aplicação pura e simples da lei, né? Eu sempre tinha essa vontade de fazer algo mais por aquelas pessoas, de realmente ir na origem do conflito. Então, isso sempre foi muito meu, né?
E até que, então, depois de passado, né, 23 anos já como juíza, 26 de judiciário, é uma bagagem bem grande mesmo, foram milhares de pessoas, de vivências, de experiências, de dores, né? A gente trabalha com as dores do conflito, né? Não é uma dor de saúde, mas o conflito leva à doença. Então, antes mesmo, né, dos médicos, dos terapeutas tratarem a doença mental, né, que é a psicologia, a psiquiatria, antes disso sempre existem conflitos, né? Muitas vezes os conflitos vêm do grupo familiar. E aí, quando eu encontrei a constelação, foi como se o mundo se abrisse para mim nesse sentido. Foi onde realmente foi como se o campo estivesse me mostrando. Agora é por aqui. Então eu me senti realmente escolhida atraída ou escolhida por ele. E quando a Fernanda então começou com a jornada da realização, da transformação e da realização, e eu conhecia já o trabalho dela, eu me encantei, né, com o trabalho da Fernanda, justamente por trabalhar essa autoconsciência, e seria uma forma de eu continuar me trabalhando, justamente para conseguir, através do meu autoconhecimento, da minha autocompreensão, das minhas crenças limitantes e como superá-las e olhar os conflitos que eu ainda acabo trazendo do meu grupo familiar e que se perduram no sofrimento. A gente acaba perpetuando sofrimentos que muitas vezes vêm do nosso grupo familiar. A gente traz, né, de toda uma linhagem familiar, crenças limitantes, padrões de repetição que não são da nossa essência. A nossa essência é luz. A nossa essência é amor. E quando a gente se pega e a gente traz a consciência, quando a gente traz a consciência, esse despertar dessa luz e desse amor, a gente precisa ter essa autoconsciência. E esse autotrabalho, através dos cursos da Fernanda, da autorrealização e da transformação, voltaram a trazer essa minha vontade depois da mentoria, né, em que a Fernanda disse, mas tu tens que escrever sobre direito. E eu pensei, mas eu nunca pensei em escrever sobre direito, né? Eu já tinha acabado recém de fazer o meu trabalho dos seres de luz, né? Que ali eu reproduzo inúmeras notas de... Tem um livro aí. Tenho aqui Tu tens o livro aí. Ó, tá aqui, a primeira obra dela é esse livro lindíssimo. Eu tô com os meus exemplares em Porto Alegre, eu tô na minha casa hoje, estou pedindo para Lisandra mostrar. É um livro belíssimo, que eu até escrevi aí o prefácio dele, né? Algum comentário aí, e ele tá belíssimo esse livro. Ele é todo ilustrado também, e ele traz uma série, né? Uma coletânea aí de frases, de pensamentos, aqui tá o de orações. O prefácio da Fê. Esse livro, na verdade, ele já estava em andamento, né? Sendo escrito por ela. Então, na verdade, esse livro, ele não entrou para a mentoria, ele estava em fase de conclusão já, né? Mas já era uma busca tua, né, Lisandra, de colocar aí no papel, né? Colocar em algo concreto aquilo que tinha sido o abastecimento, né, da tua alma ao longo desse tempo, né? Desse tempo anterior que você acabou de descrever, né? Então, esse foi o resultado de algo que você queria, uma primeira entrega que você ensaiou entregar para o mundo, né? Então, eu acho que esse livro, ele representa toda essa tua fala até agora, né? E quem está aqui nos assistindo, essa fala da Lisandra, né? A gente está falando de uma juíza, gente. A Lisandra, ela é juíza aqui do nosso estado, né? E tem esta consciência. Então, vejam que quando a gente escuta alguém falar esta linguagem que ela está trazendo, já é uma linguagem curativa de um nível de consciência muito elevado. E essa é uma das pessoas que está à frente aí da justiça, né? De olhar os casos que chegam lá, dentro da área dela, mas é uma pessoa que está se propondo a ir ainda além da área dela, né? Que ela vai contando aqui para vocês. Mas é só para vocês entenderem a profundidade dessa consciência da Lisandra e de que ser humano é esse que está entrando aqui
numa nova era, de fato, né? Conectado a essa nova era, com esta consciência espiritual que ela tem, né? De enxergar para além. É uma pessoa que está na justiça, mas ela não enxerga somente um processo, né? Não enxerga somente pessoas que estão numa conflitiva processual e que ela precisa se posicionar frente a isso. É uma pessoa que tem uma consciência muito mais expandida de entender que ela tem um papel para além daquilo que é o processo, que é entender o que está por trás, o que está motivando esses processos, ou quais são as dificuldades envolvidas nesse processo, ligadas a pessoas, a vidas, né? E também que o comportamento dessas pessoas está ligado também a uma ancestralidade, também aqueles que nem estão mais aqui, que estão no campo espiritual, né? Então, é muito interessante escutar isso de uma pessoa como a Lisandra, né? Que eu acho que ela é a personificação de um profissional da nova era. E tem um poder imenso nas mãos, né? Porque está ligada, além de tudo, à justiça, né? Que a gente vinha na mentoria falando, né? Do meu olhar, assim, como eu via a Lisandra, que a justiça, ela é o nível maior, né? Da nossa sociedade, né? Aquela que vai ditando ali aquilo que precisa ser respeitado, né? Então, ela representa, no meu ver, o pai e a mãe. É como se fosse o nosso pai e nossa mãe que nos regula, né? Que nos dá os valores, os posicionamentos, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve levar para a nossa vida, né? E tudo mais, como a gente deve se comportar. Então, a justiça, ela é, em última instância, isso, né? É o que a gente respeita na nossa sociedade. Então, é um papel muito importante esse da justiça e como esses profissionais que estão inseridos na justiça, como eles pensam, como eles agem e o que eles estão fazendo para mudar, de fato, aquilo que hoje é o trabalho objetivo que é feito, né? Então, é através dessa nova consciência desses profissionais que nós vamos ter ainda um olhar ampliado para aquilo que são os processos, para aquilo que são as pessoas envolvidas e que passam. Você vinha falando que você trabalhou na área criminal, né? Aí nós temos várias de família, né? Várias diferentes que trabalham com pessoas que têm as suas vidas ligadas ali, né? E o quanto isso é importante. Mas me fala aí, Lisandra, um pouquinho mais dessa fase. Então, você entra para a mentoria, Então, e tem a oportunidade de trabalhar, vencer aí algumas barreiras, mas movida por uma vontade maior, né? Porque tu tinha algo dentro de ti, eu me lembro que tu falava, eu tenho algo maior que eu preciso fazer, né? Então eu comecei a estudar as constelações, né? Assim que eu passei a residir em Porto Alegre, e eu passei a estudar as constelações. Inclusive, eu comecei a estudar as constelações, vejam como são as coisas, né? Por uma experiência, digamos que para mim não teria sido tão boa. E para ver como isso do bom e do ruim, do certo e do errado, também é relativo e não existe, né? Porque o não bom num determinado momento, sob meu aspecto íntimo, né? Porque a intimidade das pessoas é intimidade, né? Não tem como... É por isso que eu acho tão especial que esse trabalho que o Bert Hellinger trabalhou quando ele sistematizou as constelações, é que, assim, o constelador, ele tem que estar num estado de não julgamento tal, ele tem que estar no centro vazio tal, que a pessoa que ele está sendo um condutor, na verdade, de um auxílio para um novo paradigma, né? O que a constelação faz é oferecer um recurso significativo, né? Que nos convida a dar um salto de consciência. Uhum. Justamente para a gente conseguir compreender o que está por trás do sofrimento, o que está por trás das desordens, né? Então, o que me encanta nisso é o total não julgamento. Porque o que para mim no momento me remexeu, não foi legal, depois, ali na frente, foi o que me instigou a voltar a estudar e a saber como é isso afinal, né? E aí, esse como é isso afinal, e realmente eu tive mestres fantásticos, meus primeiros professores aqui foram o Bauer, né, o Orsina Rodrigues, que é fantástico, a Renate Miller, que é uma pessoa incrível, uma profissional incrível, e a Liane Tomé também, né, que é a professora de processo civil, também consteladora.
Então, lá na Júris foi meu primeiro encontro, digamos assim, com profissionais que acompanharam Bert Hellinger durante 18 anos, né? Enquanto ele ainda, nos seus últimos anos. Então, foi como o bebê da fonte. Aquilo para mim foi um grande presente. Então, na verdade, vejam como é, né? Como é o universo, né? E é como se o campo faz alguma coisa que é justo. Talvez se eu tivesse tido uma experiência boa ou que tivesse ficado tudo bem, né? Talvez eu não tivesse me interessado em ir buscar depois. Então vejam como que a gente sempre procura o que está além daquilo ali, além da sensação. E é certo, assim, quando se fecha uma porta, logo se abre uma janela que vai dar para um Mas lugar deixa eu muito... fazer um parênteses, porque tu estavas trazendo, tu iniciou o assunto, mas tu não comentou o porquê. Na verdade, houve uma experiência em constelação que não tinha sido positiva. Você foi buscar uma constelação, né? E que essa constelação não teve um resultado positivo para você. A condução não foi muito bem aquela que você imaginou que seria, né? E aí disso você sentiu um desconforto com isso e se fechou um pouco, mas não se limitou àquela experiência negativa, porque você foi buscar o recurso pessoal, e aí você buscou estudar e entender, não, mas deixa eu entender um pouquinho mais o que é constelação, porque não é possível que tantas pessoas falem algo positivo e a minha experiência não foi boa. Então, só para dar para as pessoas entenderem a relação que você está fazendo, porque você não comentou isso, né? Você só trouxe Sim. a segunda parte. Então tá, e aí você Mas foi, o meu então... caminho, né, Fernando, o meu caminho sempre foi buscando a minha essência, o meu o teu conhecimento. processo. Meu processo nunca foi para querer criar algo para alguém, não. Era interno, era meu. Era algo que eu precisava trabalhar em mim, né? E aí comecei a estudar e me apaixonei, comecei a estudar e disse, nossa, agora eu consigo dar vida ao direito. Né? Agora, e eu percebi o quanto a gente pode, numa sala de audiências, por exemplo, né, ou mesmo no processo, trazer as partes a essa consciência. Porque muitas vezes uma sentença ela vai ser necessária. Né? Como, por exemplo, no caso da infração penal, há que haver essa resposta. Todas as ações vão ter um efeito, né? Mas não significa que a aplicação de uma pena, por exemplo, ou uma solução não tão boa no processo, impeça aquela pessoa de chegar na origem do seu trauma, de chegar na origem do seu conflito com a outra parte envolvida e a partir dali trazer à luz o que realmente está por trás desse conflito. Né? E isso me fez ver um mundo lindo no direito. Né, possibilidades lindas no direito. Claro que nós já temos em nível de soluções adequadas de conflito, nós já temos a conciliação, nós já temos a mediação, as câmaras de arbitragem que funcionam muito bem. Então, nós já temos vários meios, né? Dentro da justiça da infância e adolescência, nós temos a justiça restaurativa, né? Mas eu costumo dizer assim, que há lugar para todos, né? Como já dizia, né? Como já diz as escrituras sagradas, né? Na casa do Pai existem várias moradas. Então, há lugar para tudo que está com o intuito, né? Que tem a intenção de trazer o crescimento, a evolução, essa autopercepção para esse novo olhar do outro. Porque o que a gente está tratando aqui, nesse direito sistêmico, o que a gente trata no direito que tem base nas leis sistêmicas que Bert Hellinger conseguiu trazer para a gente de uma forma incrivelmente sistêmica, realmente sistematizada, né? Porque o que o Bert falava, assim, ele chegou à conclusão ao longo dos estudos da vida dele, e eu acho bom fazer um parêntese que o Bert, ele teve muitas influências, né? Influências, na verdade, de psicanalistas e psicólogos que estudavam durante séculos. Tem relatos até de psicólogos que já estudavam e psicanalistas que já estudavam, né? Algumas interferências que hoje, depois ele trouxe para as constelações lá em 1890 e poucos, né? E assim foram inúmeros psicanalistas que eu apresento no e-book também, eu faço toda essa história, né? Esse marco histórico, para a gente entender que isso não veio simplesmente da cabeça do Bert, não surgiu, né? Tem gente que acha que é religião ou que é espiritualidade. Sim, acaba com o espírito, né? Tanto é que o último livro dele, eu tenho aqui, que eu gosto muito, que é O Amor do Espírito,
que é fantástico. Tudo acaba aqui, mas tudo começa na ciência. E as constelações, elas são ciência. Elas são a nova ciência dos relacionamentos. E isso me encantou, porque eu estava tratando, eu percebi que eu poderia aplicar ao direito, eu poderia levar a essas pessoas em conflito uma consciência da origem do conflito, para que então esse conflito realmente solucionasse na origem. Muitas vezes eu digo, uma sentença ela é necessária, mas muitas vezes a sentença não soluciona o conflito. E logo depois as pessoas estão ingressando com outro processo. Primeiro foi uma ação de alimentos, depois é uma regulamentação de visitas. Na próxima vai ser um problema de guarda, né? Então, enfim, vira uma bola de neve. Né? Eu tive um caso, por exemplo, que eu judicionei, que o casal, né, que já estava separado, mas que eles já tinham assim, ó, uma dezena de processos no fórum, inclusive com representação criminal, por ofensas, por ameaça, por constrangimento. E aí aquilo chega no momento, e o lindo é a gente poder trazer essas pessoas justamente, e o Bert ele sistematiza de tal forma, né, e eu acho incrível porque ele diz, né, nós temos três necessidades que são pré-estabelecidas para os relacionamentos. Olha só que incrível. Então ele pega esse século de estudos da ciência, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e ele chega depois de seus 30 anos, né, de estudos e vivências, porque ele era filósofo, teólogo, mas ele não era médico, ele não era cientista, mas a ciência dele, o paradigma que ele cria é através da experiência. E o paradigma, que são os novos modelos dentro da ciência, eles vêm justamente a partir dos experimentos e das constatações, das repetições. Isso é ciência. A ciência nada mais é do que um modelo, do que modelos que surgem a partir das constatações em repetição. O que o Bert falou? Ele disse, bom, em determinado momento, depois de seus 30 anos, né, trabalhando com as metodologias que implicavam as ciências da psicanálise, ele disse, bom, nós temos três necessidades que são pré-estabelecidas para que um relacionamento seja conduzido à plenitude. E aí, então, ele sistematiza o que ele chama de ordens do amor, que é a necessidade do vínculo. Quer dizer, todos têm que se sentir pertencentes ao seu sistema. Outra, todos têm que respeitar a ordem da precedência. Sempre o que veio primeiro merece o respeito. Depois eu vou entrar um pouquinho, eu trato um pouquinho no e-book já também, dou uma leve palhinha, digamos assim, porque na verdade as constelações familiares foram a base, mas o próprio Bert depois ele evolui para as constelações organizacionais, que se aplicam também em organizações como sociedades, empresas e tudo mais. Então, nem sempre quer dizer que a precedência ela significa, por exemplo, dos irmãos que estão numa sociedade. Nem sempre o irmão mais velho vai ser o que talvez tenha maior habilidade para a administração da gestão, talvez seja o mais jovem. Né? Então, a hierarquia aqui, a ordem, a precedência da hierarquia, ela também tem a ver com a habilidade, com a qualificação. Mas dentro de um sistema familiar e dentro do grupo familiar aqui, digamos, né, a precedência, obviamente, é dos avós, dos pais, dos filhos, dos netos. Então, essa seria a ordem, né, que ele fala. E também a ordem de quem chega nesse grupo familiar, nesse sistema. Né? E aí ele dá o exemplo, por exemplo, da primeira mulher, da segunda mulher e da necessidade desse respeito ao lugar. Não significa que um é melhor e o outro é melhor. Apenas quem veio antes e deu o lugar para o outro. Ou quem permitiu e é que o outro justamente nesses desequilíbrios ou desrespeito às ordens que faz com que os conflitos sejam instaurados, né? Quando as pessoas não têm essa clareza, não tem essa consciência, não tem esse respeito, e aí começam os conflitos, né? Então, os conflitos, eles são nas relações, e que, como a gente está falando aqui da justiça, os conflitos que não são resolvidos, ou que não têm esse olhar de estar dentro das leis, né? Dentro das leis sistêmicas, ou dentro das leis da vida, esses conflitos, eles vão movimentar ou motivar comportamentos, sentimentos nas pessoas, e vai fazer com que a pessoa entre com uma ação
e vá para a justiça resolver. Claro, aqui também a gente precisa abrir um parênteses que, alguns casos, é óbvio que você vai ir para a justiça por motivos, não é nem por conflito, é para regulamentar, é para formalizar coisas que são necessárias mesmo, né? Mas a gente está falando aqui, né, de forma especial, naqueles casos em que realmente as pessoas elas não conseguem ter uma isenção das suas questões da esfera privada, elas não conseguem ter um posicionamento dentro das leis, respeitando, então, esta figura do outro, né? E aí acaba virando um conflito realmente, e que o objetivo nem é a resolução para aquilo que é o objeto da ação, né? Muitas vezes. É simplesmente estar movimentando uma ação contra alguém, para punir, né? Para buscar algo que a pessoa sente que é de direito, e as pessoas nem têm consciência, muitas vezes, de por que elas estão movimentando essas ações, né? O que está por trás. O que a gente está falando aqui de direito sistêmico é justamente um direito que vai ter um olhar dentro do pensamento sistêmico das constelações sistêmicas de Bert Hellinger, que mostra que nós não devemos somente olhar de forma objetiva para um processo, precisa ter um encaminhamento objetivo, né? Mas também nós precisamos ter um olhar para além daquilo. O que está motivando? O que essa pessoa precisa? O que ela está representando através daquela ação ou daquele comportamento endurecido, enrijecido, ou um comportamento patológico, digamos assim, de ir para uma esfera, muitas vezes até de criminal, né? De uma ação criminal. Então, aqui a gente está falando da consciência, né, que a Lisandra passou a ter ao longo do tempo. Então, você já tinha... Fazer de novo um resumo aqui na linha do tempo. Então, você inicia... É muito assunto, né? É muito assunto, a gente acaba... Mas é só para as pessoas entenderem, assim, mais ou menos a tua trajetória, né, em termos pontuais. Então, você já tem um olhar para o ser humano, para as demandas do humano, né, do comportamento, das motivações, das necessidades. Aí vai para o direito, né, aí busca toda uma trajetória aí em diferentes áreas do direito, o que te dá uma bagagem diferenciada para poder olhar, então, nessas varas, né, que tratam mais especificamente de situações específicas, né? Não sei como a gente pode dizer isso, mas enfim, são várias diferentes, né? Especializadas, né? Tem as várias especializadas, exatamente. Então a gente tem esse teu trânsito dentro, né, dessas diferentes varas, e aí você vem, então, para Porto Alegre, e aí assume, então, um novo papel, digamos assim, né? E continua as tuas buscas. Então, você sente a necessidade de continuar buscando este lado mais humano. Então, você busca formações e segue as tuas formações em constelação sistêmica, e busca também outras formações, psicologia positiva, para olhar de uma maneira positiva para o ser humano, olhar para o lado humano, vamos colocar dessa forma, e aí isso te movimenta a dar outros passos, né? E aí surge, né, o e-book, então, a ideia de escrever um e-book dentro da área do direito sistêmico, a ideia, né, gente, é que veio pela Fernanda, porque na verdade foi ela que me despertou isso, né? Eu nunca tinha pensado em escrever nada sobre direito. Eu gosto muito de trabalhar o caso concreto, eu aprofundo os processos na hora da sentença no caso concreto. A instrução processual que eu faço, ela é muito detalhada sempre, porque isso de sempre ver o outro atrás do processo sempre teve muito ligado com o meu íntimo, com o meu ser, com a minha essência, né? Então, eu esmiuço demais um processo para dar uma sentença. Então, eu me satisfazia, eu nunca senti necessidade, por exemplo, de buscar uma pós-graduação, fazer uma especialização, um mestrado, uma docência, porque, na verdade, eu estava satisfeita com a prestação jurisdicional que eu fazia dentro de cada processo, né? Pela minha dedicação. E aí eu vou abrir um parêntese, vou te interromper de uma maneira bem deselegante para fazer só um parêntese. Isso que você está falando é muito importante porque você não buscou, não estava buscando nem fazer pós, nem docência, nem nada, nem escrever sobre isso. E você estava naquilo que a gente chama de uma zona de conforto, né? Ou seja, trabalhando, uma zona de conforto não é de não fazer nada, mas é de continuar fazendo aquilo que você já vinha fazendo. Isso o que a gente chama uma certa zona de estabilidade, né? Que muitos de vocês podem estar vivendo aí na vida de vocês. Porém,
algo se movimentou dentro da Lisandra para que ela se desacomodasse e ela foi tomada por uma força que a fez escrever um e-book, fazer um projeto na justiça e já receber convites aí para poder dar aulas. Então veja que interessante o movimento que vem através, né, de algo maior, porque também quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós somos convocados ou convidados a colocar isso a serviço de mais pessoas. Então vejam que a Lisandra estava lá bem tranquila, trabalhando, e em pouquíssimo tempo, acho que em 6 meses, a tua vida mudou assim, da água para o vinho, porque te deu outras perspectivas completamente diferentes, né? E esse é o fenômeno dos profissionais da nova era. É quando eles estão trabalhando, mas tem algo a mais acontecendo que eles identificam e os colocam num outro ponto. E aí a Lisandra entra para a mentoria e começa a se movimentar, mas a partir de um desejo que é dela, genuíno dela, de uma trajetória que ela já vinha tendo, e nós fomos pulindo isso, concretizando isso na mentoria. E como é que foi? Começou a escrita do e-book. E aí começou a escrever sobre o direito sistêmico. Na verdade, eu estava terminando, então, essa altura, né? Também concomitantemente com os cursos da Fernanda, eu estava terminando a minha formação em constelação, porque então foi crescendo o meu estudo, né? Sim. E eu terminei uma formação, né, de 9 meses pelo Instituto Metaforum. Tive professores incríveis também, como a Cornélia, o Yuli, o próprio Guilherme Tiguerei, né? Que é um dos precursores aí da constelação estrutural. Então, eu pude ver um pouquinho de todas elas e eu tive contato com muitas pessoas também ao longo dessas formações e cursos que eu fiz durante esse período. E aí, quando a Fernanda me fez o convite para escrever sobre direito, e eu disse, não, mas vou escrever, não vou escrever sobre direito, né? Aí eu disse, não, mas ela, mas tem que pensar sobre isso e tal. Mas isso estava no campo. O direito mas na veio verdade, no campo da Lisandra. Eu acho que aí que eu me senti chamada, né? Porque o que eu poderia escrever seria sobre como aplicar esse processo riquíssimo que nos traz as constelações, né? Dessa autoconsciência, e junto com essa autoconsciência vem uma autorresponsabilidade. Então, nós não estamos aqui na constelação, não é para fazer nada por ninguém. Nós estamos aqui através de um método, de uma técnica, digamos assim. O Bert nem gosta de chamar de técnica nem método, ele gosta de chamar de caminho, né? A gente oferece diretrizes apenas, porque toda a conclusão e toda a solução, ela vem do cliente, ela se mostra no campo. E não é magia, gente. É realmente acreditar que uma força maior que rege tudo e todos, ela vem e se apresenta. Quando nós estamos conectados. E não precisa fechar os olhos, não precisa nada. A gente precisa estar conectado ao outro. É estar num espaço vazio, sem julgamento algum, aceitando completamente aquela pessoa que está ali buscando esse auxílio, né? Esse olhar, esse caminho. E através dessas frases curativas que nós aplicamos, e também é um processo intuitivo. Por isso a importância do constelador se trabalhar muitíssimo ele antes, né, de querer aplicar. Então, dentro desse processo todo é que eu percebi, nossa, eu posso eu posso aplicar tudo isso que a constelação nos traz e pode oferecer, né, para inúmeras áreas do direito. Isso pode ser feito antes das audiências de conciliação que já existem, justamente para chegar na conciliação, já com um acordo formalizado, porque a barreira que existia antes, que era o conflito, que era o trauma, que era o desamor, que era o abandono, que era o não reconhecimento do outro, que era a desordem, né? Seja do pertencimento nesse sistema familiar, seja do equilíbrio do tomar e do receber, porque talvez uma das partes estivesse dando mais que a outra, e aí quando uma dá mais que a outra, Hermes Trismegistus, lá em 2700 a.C., já escrevia sobre as polaridades. Tudo na natureza está em graus de grau superior e grau inferior, né? Tanto é que a tristeza e a alegria, elas fazem parte da mesma natureza de onda, da mesma natureza de frequência, em nível de energia, que nada mais são do que partículas que atuam, né? Apenas nós precisamos decidir e escolher fazer diferente a partir de um determinado momento de que se reconhece aquela questão, a origem daquilo, e decidir, bom,
eu decido, a partir de hoje, olhar para o passado, que é onde está a frequência mais baixa, que leva à desordem, que leva à angústia, que leva à ansiedade, que leva ao desamor, que leva ao sentimento destrutivo, ou eu escolho, a partir de agora, aceitar e pegar a força do que veio do passado e ir para o outro polo dessa onda. Então, a constelação, ela traz uma grande consciência. E eu imaginava aplicando isso desde cedo, por exemplo, nas questões de adoção, né? Nós temos inúmeros casos de devolução, infelizmente, né? De adotandos por força de que os novos, os guardiães, ou que vão assumir a posição parental agora, simplesmente não conseguem compreender, né? O que acontece, os conflitos daquela criança, aquela criança que está tendo uma outra oportunidade de vida e simplesmente não aceita aquela oportunidade nova de vida. E aí não se compreende, e os novos pais que estão assumindo essa posição se veem numa situação de impotência. Quando, na verdade, se olhar para aquela família, olhar para aquela origem daquela criança, honrar, respeitar, dar o lugar que se merece, né? E fazer com que essa criança entenda que ela não precisa se sentir culpada por ter mais do que os pais tiveram, ou mais do que os pais biológicos puderam dar. Então, a partir desse... Olha quem veio aqui participar da live. Então, é muito lindo a gente poder, através desse trazer à luz, dessa consciência, e nada mais é do que o despertar de uma nova consciência, né? Do que está por trás daquele conflito que se parece insolúvel. Meu Deus, eu quero dar tudo para essa criança e a criança não aceita. Né? Ou, por exemplo, o filho, né? O filho que acabou perdendo um irmão num acidente, ou mesmo numa situação de doença ou de aborto, e que não aceita, né, poder seguir a vida com alegria, com felicidade, seu destino, porque o irmão não teve o mesmo destino. Então, tudo isso a gente trabalha, né, dentro das ordens do amor, então do pertencimento, da precedência, da hierarquia e do equilíbrio, que é o equilíbrio do tomar e do receber. Então, eu fiquei imaginando o quanto a gente pode fazer, né, para não só dar uma sentença, não só acolher aquela criança no abrigo e daqui a pouco colocar na família substituta, não só fazer aquele preso que está cumprindo sim a pena e deve cumprir a pena, né, de acordo com a lei, a nossa lei civil e a nossa lei penal, mas por que ele não pode sair dali no egresso de um sistema penitenciário com um novo olhar, com novos sonhos, com novas possibilidades? Né? Então, isso me encantou muito. E aí, sim, o convite da Fernanda de escrever sobre direito. Quando eu disse, não, mas eu posso escrever sobre isso e eu quero escrever sobre isso. Aí brilhou o olho. Aí, quando e aí brilha o olho... o direito com o direito sistêmico que envolve o pensamento sistêmico das constelações. Exato. E aí você trouxe... Mostra aí pra gente a capa do... Então, eu imprimi, né? Porque o e-book, ele é digital. É o e-book na versão online, e aí quem quer imprimir tem ali. Quais são os temas ali, os tópicos, Lisandra, que as pessoas que vão ter esse e-book, elas vão aprender o que exatamente? O que está no sumário ali? Aqui no sumário, né, a gente pode ter uma ideia de todos os assuntos que eu estou tratando aqui. Não dá para ler, ó, tu vai ter que ler para a gente. Então eu vou ler aqui, tá? Então, primeiro eu faço um mapa histórico, como eu falei, né? De como o direito sistêmico evoluiu, né? De onde vem o direito sistêmico, que a base dele é na constelação familiar do Bert Hellinger. A nossa filosofia é hellingeriana, né? De base Então, a gente faz um mapa histórico, né? Desde que eu falei, considerando as constelações como ciência, né? Como uma ciência de relacionamentos, para então fazer o link com a aplicação do direito. Mais adiante aqui, então, eu falo das transformações atuais, né? Que são essas necessidades do direito também evoluir para um novo olhar do conflito. As 7 ferramentas do direito, e aqui, dentro do direito, então, o meu objetivo, quando eu escrevi o e-book, foi abranger não só consteladores, quando eu trato das leis sistêmicas e da aplicação das constelações, mas também trazer a esses consteladores que não são da área do direito, que não são da área jurídica, que eles pudessem entender um pouquinho qual é a base também do direito.
né? Sim. No direito, as leis sistêmicas, elas são base do direito sistêmico, né? Que são essas, são esses caminhos que a gente trabalha, digamos assim, para oportunizar, então, esse novo olhar do conflito e da solução. E o direito, ele também, sim, tem as suas leis gerais, ele também tem seus princípios gerais, assim como as constelações têm seus princípios gerais. Então, eu quis trazer esse constelador, e nós temos inúmeros consteladores e facilitadores de constelação que estão atuando no judiciário. Né? Então, eu quis trazer eles um pouquinho mais perto. Tá, mas eu tô aqui na Casa da Justiça. Qual é a base dessa casa? Né? Do que essa casa se faz? O que essa casa espera das pessoas que estão ali dentro para que elas sejam consideradas, por exemplo, corretamente, num comportamento, digamos assim, uma conduta de acordo com a lei? O que a Casa da Justiça pede que essas pessoas tenham em nível de comportamento, porque nós estamos tratando de comportamentos, né? Não tô tratando, por exemplo, de princípios do direito processual, né? Não, são os princípios do direito e mais os princípios da constelação e juntar os dois para trazer esse olhar do direito sistêmico. Então. Exato. Então, aqui eu trago alguns princípios gerais do direito, né? Onde encontramos na lei o direito sistêmico. Então, para quem está aplicando, né, no judiciário ou mesmo no seu escritório de advocacia, dentro do direito, onde está respaldado o uso, né, desse método alternativo ou desse método autocompositivo, né? Então, nós temos vários dispositivos legais que autorizam essa utilização, né, de métodos que orientem na solução das questões, dos problemas. E depois eu trato aqui, então, das leis universais, né, e aplicação ao direito sistêmico, porque além das leis do direito sistêmico, além das leis dos princípios gerais do direito, nós também temos leis universais que se aplicam a todos eles. Que aí eu trato, então, né, da autorresponsabilidade do livre-arbítrio. E que embasam as outras duas. Depois eu trato, então, aqui das leis sistêmicas, todas elas, e as leis sistêmicas das ordens do amor e as ordens da ajuda. Porque o Bert, ele também faz essa separação, né, nas leis que regem os relacionamentos e nas leis que regem a ajuda, que é muito interessante também, que é enquanto nós, na posição de advogado, de juiz, de psicólogo, de terapeuta, psicanalista, enfim, todos aqueles que se põem numa posição de uma função de ajuda, precisam observar essas leis sob pena. E aí eu trato também das consequências de não observar as leis, né? E também das frases de solução para cada uma das leis separadas, que era algo que eu também sentia necessidade e que me moveu muito a fazer essa parte aqui do e-book, que era justamente tratando das frases curativas. Então, eu faço um rol, eu elenco para cada uma das leis as frases, sugestões de frases mais utilizadas, né? E justamente por serem utilizadas durante muitos anos, é que o Bert Hellinger utilizava e a gente constatava a sua eficiência, né? A sua eficiência na solução dessas questões trazidas. E deixa eu te perguntar o seguinte, esse e-book é para quem? As pessoas estão nos ouvindo aqui, ele está falando de direito sistêmico e o foco dele é para quem? É para quais os profissionais que vão se beneficiar desse e-book aí? Além das pessoas gerais que as pessoas que têm interesse na temática já podem adquirir, mas para quem mais vai se beneficiar? Porque ele também tem um nível técnico, né? Ele tem um nível de profundidade técnica muito interessante, porque ele traz esses princípios, né? Nós elencamos ali dentro desse e-book uma série de conhecimentos essenciais para quem lida, né? Para os lidadores do direito, juízes, advogados, mediadores, psicólogos, quem mais? Olha, eu já vi, inclusive, contadores e peritos judiciais, consteladores, e a avaliação é fantástica. Inclusive, sob o ponto de vista, né, nas varas de família, por exemplo, nós temos muitas questões envolvendo questão patrimonial, né? E essa questão patrimonial que envolve, seja só a divisão patrimonial do casal que está em separação, como também
a questão patrimonial que vai embasar os alimentos, por exemplo, eu já vi laudos de peritos contadores sistêmicos, né? Que é fantástico, porque ele aborda todo o conjunto sistêmico ali. Tá, Ele então são consegue trazer peritos isso. também. Peritos Então, também. então eu diria, na verdade, Fê, que quaisquer profissões podem aproveitar. Mas Uhum, claro que aqui esse trabalho ele é mais dirigido para consteladores, facilitadores uhum. em geral, porque E para o as pessoas adquirirem, elas vão lá no teu link na bio. Então, quem quiser, isso. aqui a Lisandra tem dois perfis, né? Mas o perfil que tem o link é o Luminosa Alma. Os dois eu coloquei o link, Ah, porque na colocaste os verdade dois. o link do Linktree, ele tá com os dois, as minhas Tá. duas Então, quem produções, né? quiser, clica lá, tem o link e tem todas as informações para vocês, tem o conteúdo que tem ali dentro, etc. E aí, quem tiver interesse, realmente é uma obra sensacional para poder entender mais sobre esse universo, né? E Eu diria que quem é do direito e não conhece as constelações vai ter, como eu chamo, assim, digamos mais modestamente, um resumo para a prova. Só que o meu resumo para a prova era aquele que tinha tudo, né? aham, Então, eu diria assim, quem não conhece, quem é do direito e quer saber o que é a constelação, eu diria que tem um belo resumo ali, que é o meu resumo, tá. que não é qualquer resumo, é um Aham, resumo então, top. olha aí, ó. E Mas para quem é constelador, né, e quer revisar os conteúdos ou então saber um pouco das bases do direito, também vai poder encontrar aqui. E aí a gente tem aqui o terceiro projeto, né? Então, todos esses projetos, eles perpassaram aí um caminho que a gente está falando de uns 6 meses aí, onde de fato tudo se concretizou, né? Então, no período que você já estava em andamento, quando eu conheci ali os seres de luz, que a gente finalizou aquela parte dos seres de luz, iniciou esse livro da direito sistêmico e finalizou, estamos agora já no final da mentoria, finalizando o projeto, que é o teu terceiro projeto, né? Que talvez é o maior, né? O que demanda mais, vai demandar mais ao longo do tempo aí, movimentos, né, da tua parte, enfim. Mas é o terceiro movimento, né? E aí eu quero que tu conte um pouquinho também desse projeto aí. O que é esse outro projeto que você se colocou, sentiu que era algo que você que estava no teu caminho, né? Então, eu fui convidada, né, pela colega Maria Inês a participar de um grupo de juízes sistêmicos, são colegas que já atuam, né, utilizando o pensamento sistêmico, né, desde 2015, na verdade, alguns colegas já utilizam, né, as constelações. E a Maria Inês, então, essa colega que hoje é desembargadora, me fez esse convite para integrar esse grupo. E eu concordei imediatamente, né? Como ela estava indo para o tribunal, ela queria então alguém e identificou em mim, talvez essa pessoa que pudesse seguir, né, com o projeto no Foro Central aqui, porque em razão de que se tratam de muitas varas e tudo mais, ela já Mandar estaria um agora, beijo pro né, Fernando que está aqui, ó. Oi, O Fernando. nosso Que querido lindo. Fernando aqui, nosso vizinho. E então eu ingressei no grupo dos colegas, né? E aí comecei a fazer uma pesquisa de como é que estavam, né, com relação ao reconhecimento desse trabalho que já vinha sendo feito, né? E que eu me colocava à disposição de fazer também. E aí eu percebi que o nosso tribunal ainda não tinha, né, nenhuma normatização a respeito. E passei, então, a contatar com inúmeros colegas, né? O precursor do direito sistêmico no Brasil, que tem o livro Direito Sistêmico, o nosso colega o Sami, né? Stork, conversei com ele, conversei com a Jaqueline, que é uma colega fantástica, né? Do Mato Grosso. Então, troquei ideia com vários colegas e percebi que, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, nós precisávamos avançar nesse sentido, né? De também termos o nosso pertencimento, porque afinal os colegas já vinham com esse caminho lindo, né? Fazendo esse caminho lindo, mas sem ainda um reconhecimento do nosso tribunal e para que a gente pudesse ter uma estrutura também para que isso funcionasse e atingisse, né? E essa foi a proposta da Fernanda, então, que a gente conseguisse, né, através de várias opções entre palestras e cursos e mesmo seguindo o trabalho que já vinha sendo feito, mas acelerar esse processo de levar o conhecimento das pessoas, né? E esse pensamento
pensamento sistêmico. E eu achei incrível isso, né? Vendo essa possibilidade de realmente levar isso a um número maior de pessoas possíveis. E coloquei no grupo, então, a sugestão de elaborar efetivamente um projeto para que fosse analisado, então, pela presidência, pela corregedoria aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E tudo isso andou nesse tempo, né? Foi meio meteórico, porque eu costumo dizer que quando a gente olha para o campo, quando a gente está atento aos sinais, eles aparecem. E durante todo esse caminho, né, que a gente foi fazendo, juntamente com todos os colegas que estão envolvidos, o Enzo, a Lisandra dos Passos, a Carmen Carolina, que eu vi que estava aqui agora. Obrigada, Carmen, querida. Enfim, a Maria Inês, o Fábio Hert, tem vários colegas ali, a Kátia. Então a gente começou a trabalhar junto nesse projeto e ele foi concluído e finalmente já foi entregue à corregedoria, então, na quarta-feira passada, e agora aguardamos, então, que o núcleo de estudos faça esse estudo e, a exemplo dos tribunais que já têm regulamentação, como Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, né, que a gente possa ter essa regulamentação também aqui, para que a gente possa levar esse pensamento, essa nova consciência a todos aqueles que tiverem interesse, logicamente, né? Nunca é algo imposto, né? A autocomposição ela jamais é imposta, mas despertar nas pessoas realmente esse novo olhar, né, para os seus traumas, para os seus conflitos e para a solução. Uhum. Então, na verdade, é um projeto que ele vem para ampliar ainda mais a atuação das varas todas, né, dentro do pensamento sistêmico, porque hoje em dia aquilo que é aplicado são as constelações tradicionais, né? Então, são feitas constelações dentro de algumas varas, onde os juízes já aderiram, então, às constelações, mas este projeto ele está ligado a uma ampliação maior e para novas práticas dentro do pensamento sistêmico, para que a gente possa evoluir ainda mais no auxílio às diferentes demandas, nas diferentes varas, né? E isso que é realmente interessante, é entender também que você acabou sentindo, né, e aderindo a um chamado para fazer mais, né, do que aquilo que estava sendo feito, né? E aí, de novo, eu trago esse gancho de profissionais da nova era, que eu estou chamando, né? Que são profissionais que estão sintonizados com aquilo que a humanidade precisa nesse momento, né? E que eu acho super importante. Nós estarmos conectados com ações que elas visam um desenvolvimento espiritual da humanidade mesmo, né? Desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da pessoa, como queira chamar, né? A gente fala desenvolvimento espiritual porque é algo mais amplo, né? Algo levando em conta algo mais profundo mesmo, né? Do espírito que somos aqui nesse planeta, vencendo os nossos desafios, realizando os nossos objetivos, enfim, auxiliando outras pessoas dentro das suas jornadas também, né? Então, essa tua conexão, que eu acho que é algo importante aqui das pessoas que estão nos ouvindo, os profissionais que estão nos ouvindo, sintonizem dentro de si, né? Qual é a desacomodação interna que você está sentindo nesse momento que está te impulsionando a buscar algo a mais do que você está fazendo, né? E aí aqui eu acho que tem muito uma conexão de sentido, de propósito de alma mesmo, né? O que eu posso agregar a mais, trazendo algo ainda mais humano, algo que faça mais sentido, porque para cada pessoa vai conectar com um tipo de trabalho diferente, né? Quando eu falo profissionais da nova era, não são terapeutas holísticos necessariamente, né? E nem só profissionais de uma determinada área, não. Qual é a sua profissão, pode ser ela qual for, né? A Lisandra está aqui como juíza, né, de direito, mas tem aqui psicólogos, tem psiquiatras, tem engenheiros, tem administradores, tem profissionais de tudo que é área, né? E o que você está buscando a mais aí, né? O que você está buscando vencer barreiras internas, porque quando a gente está conectado com o nosso propósito, a gente também está tendo que sair da zona de conforto, como foi o caso da Lisandra, né? Ela estava lá no trabalho, o objetivo dela, realizando o trabalho, mas ela foi buscar coisas além,
Então, são demandas além daquelas que ela já tem no próprio trabalho dela, né? Inclusive, em grande parte aí desse projeto, muito voluntário, além de tudo, né? Não está sendo remunerada para tal. Está Não, fazendo nada disso, justamente um nada disso. propósito para ajudar na É, a, aceleração da a gente justiça, já, né? isso Nos tudo é casos feito todos. fora, isso tudo é feito fora do horário normal de trabalho, né? Eu realmente eu passei várias noites, né? Eu sou notívaga, eu adoro estudar à noite. Às vezes meu sono fica prejudicado e eu dou uma recuperadinha no final de semana, mas eu realmente passei várias noites, até 3, 4 da manhã, trabalhando nisso. Todos os contatos com os colegas eu procurava fazer também fora do horário, foram mais de 20 reuniões, né? Então, realmente é uma dedicação de alma, eu diria, né? E só para fazer, Fernanda, só para essa coisa, tem muita gente que certos dogmas, eu acho que a gente tem que ir aliviando, né? Eu costumo brincar que a Inquisição acabou, né? E que a gente tem que saber não julgar e aceitar. Mas vejam bem, a Fernanda estava falando em espírito agora, né? E eu acho assim, o julgamento, ele é o pior dos sentimentos, por quê? Porque ele vem de um desconhecimento, né? E quem muitas vezes critica, a gente ouve uma certa crítica sobre isso, e na verdade, assim, ó, Harvard, todo mundo sabe que é conhecida como uma das universidades mais exigentes do mundo, né? E lá tem um psicólogo chamado Richard Vollman, eu cheguei a anotar aqui, e eu vou ler qual é o conceito que ele dá, tá? Lá na Harvard Medical School, ele é um professor, ele é um psicólogo na Medical School de Harvard, e o que que ele fala sobre o que é a inteligência espiritual? Ele diz: afirmo que é a capacidade humana de experimentar simultaneamente a conexão perfeita entre cada um de nós e o mundo em que vivemos. Isso é inteligência espiritual. O que é essa conexão de nós com o mundo em que vivemos? É algo que a gente pega? É algo que a gente consegue descrever? A conexão com as pessoas. Isso é razão? Né? Então, esse é o espírito, me parece que a Fernanda fala. É aquilo que a gente não consegue ver, é aquela força maior, é aquilo que nos conecta mais ou menos com alguém, porque eu vejo alguém e tenho uma empatia, nossa, essa pessoa parece que eu já conhecia. Ou tem alguém que eu não sei, não, sabe aquela coisa? E tá tudo bem. Nós temos, tem dia que a gente mesmo não tá tão bem e a nossa energia, a nossa, chamem de aura, ou chamem de consciência, ou chamem do que possam dar o nome que quiserem, mas o nosso corpo exala essa nossa emoção do dia. E nesse dia a gente não vai estar sendo uma pessoa tão agradável, né? Então, que nome se pode dar para essa conexão que a gente faz com o mundo que a gente vive? Se não é uma força maior, se não é algo que a gente não tem como descrever, se é algo que não tem sequer um nome, né? Então, para mim, isso é o espírito que a Fernanda fala, né? E esse campo... Olha, eu já vou muito além, porque afinal de contas, aqui eu tô na minha casa, eu tô no meu perfil, e as pessoas que me seguem já me conhecem, elas já sabem quem é a Fernanda, elas já sabem os conhecimentos que a Fernanda traz. Então, eu acho que essa coisa de preconceito, ela precisa ser trabalhada dentro de quem os tem, né? E eu acho que aquilo que a gente não precisa explicar, a gente transpira. E credibilidade é algo que você tem ou você não tem. E quando você fala, as pessoas elas sentem a sua verdade. Então, isso é o máximo que a gente pode fazer. É né? que a gente já está no ponto, né, Fernanda, em que tem pessoas que ainda falam do que desconhecem, sendo que a própria ciência já comprova. É isso que eu me Mas tá referia, tudo bem, eu me porque eu acho referia ao que... julgamento com base no não conhecimento, né? E esse é outro despertar que a gente precisa ter, né? Mas eu acho que a gente vai trabalhando isso, a gente vai eliminando essas barreiras aí do desconhecimento ou da ignorância, que é a falta de conhecimento, fazendo o nosso trabalho e escutando esse chamado interno do espírito, né? Que é a consciência que habita esse corpo, né? Então, nós estamos aqui num corpo, habitando um corpo, e esse corpo ele me permite transitar no mundo, né? Ter uma materialidade e poder trazer aqui para
para esse plano aqui, para esse planeta, aquilo que é a minha missão. Seja ela na arquitetura, seja ela na administração, seja ela em algo espiritual, em algum trabalho espiritual, seja aqui na justiça, não importa onde você aí que esteja nos assistindo, esteja trabalhando, esteja conectado, aqui o que eu quero trazer assim como consciência é que aquilo que você traz como um talento, aquilo que você traz como uma habilidade e aquilo que você poliu ao longo do tempo através de formações, de cursos e de conhecimentos, que você se autorize a levar para o mundo, né? Essa acho que é a mensagem principal. A gente traz aqui o exemplo isso mesmo aqui, ó, seja no magistério, que é lindo por sinal, né? Poder ensinar, poder fazer uma entrega para as pessoas daquilo que é algo que é seu, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E muitas pessoas, nós estamos vivendo um momento onde eu conecto com muitas pessoas que buscam essa ajuda para ir para o próximo nível, né? E é o que nós vamos tratar na semana que vem. Na semana que vem eu vou fazer a Semana dos Profissionais da Nova Era, onde esses profissionais são convidados a trazer uma expansão de consciência para entender qual é o seu caminho nessa fase da sua vida, qual é o seu caminho de expansão, né? Se você está na zona de conforto ou se você está num caminho que você não está satisfeito, que você quer atingir o próximo nível, que você quer estar mais conectado com o que você está fazendo, que você quer ajudar um número maior de pessoas ou você quer concretizar alguma coisa aí no seu trabalho, esse convite é para você, porque é para trazer luz aí para sua vida, né? A gente deve viver uma vida de propósito, de conexão, de sentido, sentindo leveza, sentindo que a nossa vida ela tem um sentido maior, né? Eu estou colocando algo maior a serviço da humanidade, seja lá qual área for. E eu estou conectado com isso. Isso é algo muito importante. E a semana que eu vou fazer é justamente para auxiliar aquelas pessoas que querem dar um passo além, que querem buscar se desenvolver mais na sua profissão, assim como a Lisandra, que tem o seu trabalho, né, junto ao tribunal, mas buscou fazer um e-book, escrever um livro e agora fazer um outro projeto. Então, o que eu ajudei a Lisandra aqui? A concretizar tudo isso, a dar o passo a passo, a poder pensar sobre cada projeto, as etapas de cada projeto, o que inserir, quais conteúdos, né? Como formalizar isso, o passo a passo, né? E ajudando também a vencer as barreiras, porque quando a gente se coloca a serviço para fazer projetos, a gente vai enfrentar tudo que é tipo de situação, né? O medo, o receio, será que vai dar certo, né? E é cansativo, e você tem que ter a motivação, e você tem que se olhar, você tem que se posicionar, você tem que se sentir confiante para vir aqui falar sobre isso, né? E poder colocar. Então, eu acho que a Lisandra passou por todos esses processos, né? E passou, assim, a passos largos por tudo isso, né? Não foi, você não se furtou de dar os passos, que eu sempre falo. É muito importante a gente vencer as barreiras que vão aparecendo e a gente conseguir, com perseverança, dar os passos. Porque aí não importa se a gente vai devagar, cada um tem que ir no seu ritmo. Mas é muito importante a gente buscar, né, profissionais. Como eu falei no início, eu também faço mentoria, sou aluna de mentoria de outros profissionais que me ajudam a olhar para o meu negócio e entender quais os passos que são leves para que eu dê. E eu quero ajudar você justamente a isso. Aí dando os passos conforme você consegue, te dando todo o apoio, te dando todo o meu conhecimento terapêutico, o meu conhecimento espiritual, né, a minha visão para o teu campo, para aquilo que está no teu caminho de alma, para que você possa realmente colocar a serviço da humanidade o que você veio fazer. E eu tenho certeza que você tem uma entrega importante para fazer. E talvez você possa estar aqui comigo, né, na minha mentoria. Então, na semana que vem, vai ter a Semana dos Profissionais da Nova Era, com conteúdos gratuitos, aonde, inclusive, eu vou convidar vocês para entrar ao vivo comigo, que eu vou fazer mentoria ao vivo. Então, quem quiser trazer as suas dúvidas da sua área, que projeto pode fazer, eu vou fazer a abertura desse campo, né, espiritual, e vou ver o que está no seu caminho, já com as habilidades que você já tem, o que está mais fácil no seu caminho para começar a fazer, tá bem?
Então é isso, Lisandra, obrigada por você estar aqui falando. Se tu quiser dar mais alguma palavra, enfim, falar aqui o teu depoimento, como é que foi esse processo de mentoria, se foi importante para ti, se tu recomenda que as pessoas possam buscar, se elas sentem, né, que querem dar um próximo passo. Eu ia comentar agora, depois da tua fala, inclusive, que a Fernanda, eu acho que a gente tem que saber reconhecer, né, quando as pessoas estão à frente e elas podem ser nossos mestres, né? A Fernanda, ela tem uma bagagem incrível, né? Disso que ela se propõe a fazer, né? Em todas as áreas, né? Tanto na parte tecnológica, ela se aperfeiçoa todos os dias, ela tem uma bagagem incrível na área do empreendedorismo, né? E sem falar que a bagagem dela espiritual, que vem de toda a vida dela, desde a infância. Então, ela tem, acho que, todos os requisitos realmente, pelo menos, né, dos mestres que eu escolho, né, que eu já escolhi, eu tenho vários mestres, né, tive vários mestres ao longo da minha vida, mas nesse meu caminho agora, né, dessas últimas realizações que eu fiz, eu diria assim que realmente contar com a Fernanda foi especial, foi essencial, e a gente tem que ter alguém em que a gente se espelha, sabe? Eu acho que acima de tudo a Fernanda, ela também para mim, ela é um espelho, ela é uma inspiração, né? E sim, em todos esses momentos, né, em que muitas vezes a gente quase tem uma recaída, eu não vou conseguir, eu vou desistir, é muita coisa e tal, e o mentor tá ali para isso, ele tá ali para nos impulsionar e acima de tudo para nos fazer acreditar no nosso potencial, né? Muitas vezes a gente a gente não enxerga, a gente tem muitas crenças limitantes, realmente colocando obstáculos, né? Então, esse mestre, esse mentor que você escolhe, que tá fora de você, que tá enxergando você de fora, ele é capaz de fazer isso. E, aliás, dizem que o verdadeiro mestre é isso, né? É aquele que te ensina e que quer te ver alçar voos, né? Não é aquele que te retém, te coloca medo, te coloca obstáculos. É aquele que faz você ver a sua capacidade de transpor esses obstáculos, né? Então, eu diria que a Fernanda é uma mentora realmente que ela está acima, realmente, inclusive, do seu papel, né? Ela vai muito além de uma mentoria de um simples empreendedorismo, né? Então, esse olhar dela espiritual, esse olhar dela para a essência da pessoa e essa reunião de tudo isso faz com que a mentoria ela seja plena, assim, a gente fica muito, eu fiquei muito segura, né, todas as horas que eu realmente tive, né, os percalços aí, ela foi em quem eu me inspirei, então eu sou muito grata, Fernanda, por ter tido essa oportunidade de estar contigo aí durante todos esses meses. Gratidão e obrigada a todos que estiveram aqui partilhando, né, dessa troca hoje. Foi muito legal. Obrigada, Lisandra. Até a próxima. E Até seguimos mais. aí, a gente ainda tem mentoria para fazer, a gente ainda tem encontros, né? Mas agradeço você por estar aqui levando, porque eu acho que você é uma inspiração para as pessoas e para qualquer profissional que deseje colocar algo em movimento, né? Porque eu acho que não tem nada mais satisfatório do que a gente vencer a si mesmo e no final ver que algo da gente, um pedacinho daquilo que surgiu no nosso coração e na nossa mente como uma inspiração, né? A gente colocou isso de uma forma concreta, né? E tá levando isso adiante, como você tá levando esses projetos do seu livro, Seres de Luz, do livro do Justiça Sistêmica, que as pessoas podem adquirir como e-book, né? E podem imprimir como um livro de cabeceira mesmo, um livro de consulta técnica, né? Do direito sistêmico. E agora esse projeto aí grandioso, que se Deus quiser vai ir para o Brasil inteiro aí como uma grande inspiração para todos os tribunais poderem ampliar suas práticas dentro do pensamento sistêmico, que vai levar realmente cura para muitas pessoas, né? E vai auxiliar nessa resolução de conflitos, de processos que somam aí, né, aos milhares em todos os tribunais, porque realmente é a consciência da nova era, né? É enxergar para além daquilo que enxergávamos até agora, né? Isso é evolução, é a gente acolher tudo que foi até agora, né? Acolher com amor, porque nós evoluímos sim com o trabalho, né? E com os conhecimentos das pessoas que chegaram até agora, que fizeram até agora a sua parte,
mas nós temos a obrigação de dar um passo além. Então, você, não importa a profissão que você esteja, nós somos os representantes hoje, né? Então, nós precisamos entregar algo de valor para o mundo, né? Então, o que eu estou entregando de valor e que vai perpetuar, vai ficar aí como um legado, né, para as pessoas que vêm aí, todas as que podem se beneficiar. Então, isso realmente é maravilhoso. E, então, quem quiser participar da semana que vem, onde a gente vai fazer a semana dos profissionais da nova era, tem o link aqui da bio, tá? Para vocês já se inscreverem. Vai ser aqui no Instagram. Mas quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, vou passar informações lá, a gente vai passar contatos lá, conteúdos por lá também. E essa semana que vem, ela antecede a abertura das vagas do grupo de mentoria, que as pessoas vão poder entrar a partir da outra semana, tá bem? Então, é isso. Obrigada, Lisandra. Um beijo. Boa noite. Obrigada. Se alguém tem alguma pergunta, quiser me colocar, enquanto a Lisandra vai saindo aí, eu vou responder a vocês. O que acharam aí dessa live? Vamos colocando. Quem quiser colocar aí os seus comentários, as suas dúvidas. Obrigado pela presença de vocês, Gilmar, Carla, Renata. Mônica. Adri. Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Agradeço a presença de vocês. Então é isso. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, o link logo abaixo aí do meu nome, na bio, tá? Entrem no grupo de WhatsApp, que a gente já tá fazendo aí a lista de espera para esse grupo de mentoria. Tá bem, gente? Um beijo, uma ótima noite.